Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, para mais um dos nossos casos de estudo. O problema que nos traz até hoje está centrado num Peugeot de 2008. Comigo hoje tenho aqui o David para me dar uma ajuda. Olá a todos, sejam bem-vindos. O caso que nos traz hoje será um Peugeot equipado com motor 1.6 HDI, mais concretamente com o sistema SCR, o conhecido AD Blue. No caso, trata-se de uma avaria que tem falta de comunicação com o módulo do sistema de despoluição e vamos ver de que maneira é que podemos diagnosticar este problema, que testes é que podemos fazer, de modo a que façamos o diagnóstico e que seja um diagnóstico assertivo quando substituirmos o componente danificado. Para isso, vamos utilizar algumas ferramentas, multímetro, osciloscópio e algumas técnicas de medição também, leitura de esquemas elétricos, ao fim e ao cabo, para de alguma forma também tentarmos adicionar para vocês algum conteúdo e algumas técnicas que podem fazê-lo nos vossos diagnósticos. Assim sendo, vamos dar início à nossa apresentação. Na nossa apresentação vai estar então identificado qual é a viatura que vamos intervencionar, efeitos que o cliente pode sentir quando a presença destas avarias. Acendimento da luz do motor, a conhecida luz 1000, ao fim e ao cabo vai ser despertada um código de avaria em que vai a unidade de controle do motor reconhecer este erro e fazer o acendimento da luz, acompanhado também com mensagens de erro de sistema antipoluição. No caso, vai surgir também para o utilizador uma mensagem com uma autonomia de quilómetros na qual o carro vai ficar impossibilitado de fazer o arranque. Ou seja, sensivelmente aproximadamente daqui por 1000 km, este carro vai ter o arranque do motor de combustão inibido, em virtude do erro relacionado no sistema SCR. Não esquecendo que, normalmente, na presença destes erros, os carros nunca vão desligar em andamento. No entanto, quando for vencida esta distância, é impossível colocar o motor em funcionamento. Ao fim e ao cabo, é a forma que os fabricantes obtiveram de impedir que o carro circule com alterações de emissões, ou seja, emissões poluentes para a qual o carro não foi homologado. Assim sendo, e na leitura de eventos, vamos tentar encontrar algo que seja relacionado com códigos de avaria de falta de comunicação. Para isso, vamos dar início ao diagnóstico para a nossa viatura em questão. Vamos passar para a máquina de diagnóstico. Na nossa máquina de diagnóstico, vamos começar por fazer uma leitura geral de todas as unidades, não esquecendo que pode haver eventualmente algum erro que faça com que seja um impedimento de comunicação da unidade de despoluição. Vamos tentar perceber se existe mais alguma anomalia relacionada com redes de comunicação no que diz respeito a este erro. Feita a leitura de defeitos, conseguimos então constatar que temos algumas avarias na nossa caixa de serviço inteligente, a conhecida BSI, mas que para já não é avarias relacionadas com o nosso caso, e temos então uma avaria registada na nossa unidade de controle do motor, daí o acendimento da luz do motor, em que reporta um defeito de comunicação com a unidade de despoluição. Ao fim e ao cabo, há aqui uma falta de comunicação entre unidades. E agora vamos tentar perceber de que forma é que eu posso estruturar o meu diagnóstico. Não esquecendo que sempre que falamos em linha scan, o carro não dispõe apenas e só de uma linha CAN, portanto, vai haver algumas redes de comunicação multiplexada em que são redes privadas. No caso, a nossa situação é especificamente essa. Portanto, temos aqui uma comunicação que é feita entre a unidade de controle do motor e a unidade do controle de despoluição e o nosso problema está justamente aí. Se voltarmos novamente para a nossa apresentação, aquilo que deve ser verificado é quando anomalias desta natureza, além do básico, será então verificar alguns valores de leitura com o equipamento diagnóstico, ou seja, eventualmente até se conseguimos comunicar com a unidade em causa e fazer a leitura de alguns dados ou erros, fazer uma inspeção visual de componentes, no que diz respeito se temos aqui componentes que possam estar danificados em virtude de uma colisão, algo do género, portanto também não invalida que possa ser uma situação desse género que pode estar aqui a despertar estas avarias, portanto é sempre proativo também darmos uma vista de olho geral e ver se não há nada que salta à vista que não esteja dentro da normalidade. Além do mais, como sempre, e já de costume, verificar a tensão de alimentação, não esquecendo que quando falamos em tensão de alimentação referimos tanto ao positivo como ao negativo e depois, por último, confirmamos de facto a presença do nosso sinal, do nosso base de dados, seja ele qual for o protocolo, a confirmação se de facto temos ou não temos comunicação presente nestes módulos. Assim sendo, e olhando para o nosso esquema elétrico, conseguimos comprovar que de facto existe uma rede de comunicação privada entre a nossa unidade de controle do motor, aí no vosso diagrama elétrico, assinalada pelo componente 1320, e temos também a nossa unidade do sistema de despoluição assinalada pelo componente 12B1.
para quem já é relativamente batido nestas marcas e já está mais ou menos habituado a lidar com estes problemas, já sabe de antemão que a nossa unidade de controle de despoluição é, no fundo, a unidade de bomba que está incorporada com o depósito da AdBlue. Para isso, vamos então levantar a viatura, vamos baixar o depósito e fazermos as verificações que temos a fazer para comprovarmos se de facto o nosso problema está na unidade de controle do AdBlue ou se está na própria rede de comunicação e em algum componente que trabalhe em conjunto com ela. Para isso, vamos então fazer o levantamento da viatura para que seja possível aceder ao componente que está colocado por baixo da mesma. Muito bem, feitos os primeiros preparativos para a remoção do depósito, vamos então agora fazer o desaperto dos parafusos que fixam o depósito à estrutura da carroceria para que nos seja possível baixar o depósito e acedermos à ficha de ligação do módulo em causa. Consultando o nosso esquema elétrico, vamos só verificar de facto onde é que vamos ter que encontrar as alimentações, não esquecendo uma vez mais que o primeiro passo deve ser sempre verificar onde é que andam as nossas alimentações e se de facto o módulo está alimentado, seja com positivo, seja com negativo. Para isso, vamos consultar o nosso esquema elétrico e olhando para a unidade 12B1, conseguimos comprovar que entre o nosso pino 1 e o nosso pino 6 teremos então a alimentação deste componente. Pino 1 será a respectiva massa, pino 6 a alimentação positiva proveniente de um fusível. Vamos então comprovar se de facto temos lá ou não esta alimentação. Aqui podemos utilizar já o osciloscópio, mas para ser um conceito também mais básico, vamos fazer uma medição recorrendo ao multímetro. Bom, feitas as ligações com o nosso multímetro para comprovarmos se de facto a unidade está ou não alimentada, já tenho o meu multímetro intercalado no circuito. Vamos fazer agora um plano mais próximo para vocês conseguirem verificar aquilo que foi feito. Ou seja, não sei se vai ser totalmente visível, mas eu tenho o meu multímetro intercalado entre o pino 1 e o pino 6 da ficha da unidade de comando. Não esquecendo uma vez mais, estamos a falar na unidade de comando que está em cima do módulo da AdBlue e creio que é visível a tensão que vamos encontrar na rede. Portanto, temos a tensão de bateria 12.39 volts, o que confirma de facto que esta unidade está de todo alimentada. Portanto, temos a alimentação da unidade. Se temos um código de avaria que nos remete para que não há uma comunicação desta unidade com a unidade de controle do motor, vamos então comprovar qual é o nosso bus de dados que vai estar presente neste depósito e confirmarmos de facto se esse bus é correto ou se tem algum ruído ou alguma deficiência de sinal. Para isso, vamos utilizar outra ferramenta que vocês também já estão habituados a que nós utilizemos durante os nossos vídeos. Vamos buscar o nosso osciloscópio. Vamos fazer as ligações. Muito bem, confirmadas as alimentações, vamos proceder então à inspeção do bus de dados, neste caso até para percebermos qual é o tipo de rede multiplexada que vai existir entre a nossa unidade de controle do AdBlue, a unidade do SCR, e a unidade de controle do motor. Para isso, vamos recorrer a mais dois cabos adicionais que temos aqui, e se formos ver o nosso esquema elétrico, vamos tentar perceber onde é que estes dois cabos vão parar. Vamos só aqui transitar para o nosso esquema elétrico mais uma vez. Ok, analisando esta linha de comunicação que é partilhada entre a unidade de controle do motor, nossa 1320 e a 12B1, unidade de controle do SCR, também temos uma derivação que é feita para o componente 13C1, que é uma sonda NOx. No caso, deve ser sempre verificado se o problema, se o ruído ou a falta de comunicação está em algum destes três componentes. No caso, aqui, como nós já sabemos, fomos logo diretamente ao problema, mais concretamente à unidade de controle do AdBlue no depósito, para pouparmos também, não estendermos muito aqui a filmagem. Para isso, vamos então verificar na nossa unidade de comando qual é o sinal obtido. Vamos passar para o osciloscópio. Ora, olhando aqui para o nosso osciloscópio, já conseguimos comprovar que, de facto, e se eu fizer aqui uma pausa, já tenho aqui um sinal que é característico de uma rede que nós já vamos conhecendo. Portanto, qualquer coisa que vai partir de 2,5 volts e vem até sensivelmente 1,5 volts. Portanto, estamos perante a nossa linha CAN. Neste caso, concretamente, a nossa CAN low. Vamos
habilitar outro canal do osciloscópio e vamos fazer então a leitura da CAN high. As duas em simultâneo para de facto percebermos se temos alguma anomalia ou se de facto esta rede até está a comunicar bem. Vamos utilizar outro canal para fazermos a medição. Muito bem, feitas as ligações do nosso canal verde e o nosso canal vermelho, que vai corresponder à linha CAN high e à linha CAN low, vamos então comprovar no nosso osciloscópio se de facto o sinal está coerente, se temos alguma anomalia de comunicação ou se porventura há algum ruído, ou se existe de facto alguma falta de comunicação. Para isso, vamos olhar para o nosso osciloscópio e comprovar de facto qual é a característica do nosso sinal. Olhando para a nossa tela do osciloscópio, conseguimos então comprovar, já tínhamos medido anteriormente assinalada a vermelho no nosso canal B, a nossa CAN low, agora temos também o canal adicional, o canal A, em que é representada a nossa CAN high. Uma vez mais, o meu valor vai partir de 2,5 V para aproximadamente os 3,5 V. E isto dá-me então certeza que temos aqui uma linha CAN a comunicar em perfeitas condições. Eu olhando para a minha rede, para o meu sinal do osciloscópio, eu consigo perceber perfeitamente que o sinal está normal, não há ruídos, não há curto-circuitos, não há aqui nenhuma característica neste sinal que me possa dizer que de facto esta unidade não está em condições. Então o porquê de eu ter de facto um código de avaria de falta de comunicação? Não nos podemos esquecer que numa arquitetura da linha CAN eu vou ter sempre duas unidades nas extremidades, ou seja, vou ter uma unidade de comando, neste caso a unidade do motor, e outra unidade de comando na outra extremidade, neste caso a unidade do AD-Blue. Ambas as unidades vão ter que fechar o circuito por via de resistências de fecho de linha, como todos nós já conhecemos, então eu posso, por exemplo, fazer a medição desta resistência utilizando o meu depósito da AD-Blue antigo. Para isso, vamos desconectar a ficha do osciloscópio e vamos medir aos pinos correspondentes da linha CAN se de facto detém ou não o valor de 120 ohms que comprovam de facto se esta linha está aberta ou se está fechada. Vamos comprovar essa medição utilizando o nosso multímetro. Para isso, vamos passar também para ali e fazer as ligações. No fundo, vamos agora avaliar, de facto, na minha unidade de comando, neste caso o sistema do AD-Blue, se esta resistência de fecho de linha está presente ou não e que pode estar aqui a ser a causadora da falha de comunicação que nós obtemos entre o depósito e a unidade de controle do motor. Para isso, vamos fazer a desconexão física da nossa ficha da cabelagem do veículo ao depósito e vamos comprovar, antes de mais, se continuamos a ter ou não comunicação. Isto para comprovar se há uma unidade aqui a comunicar e se de facto há anomalia ou não há. Neste caso em específico, vamos fazer a desconexão da ficha e voltamos a comprovar o sinal aqui de leitura no osciloscópio. Eu vou só fazer a desativação física da ficha e já voltamos aqui novamente ao osciloscópio. A ficha do depósito já se encontra totalmente desconectada. Tenho apenas e só, novamente, os meus canais do osciloscópio a medir a linha CAN, neste caso agora, no lado da cabelagem do veículo. Vamos passar só ali rapidamente à tela do osciloscópio e ver que sinal é que continuamos a obter. Feita a desconexão física do depósito do AD-Blue, conseguimos constatar que, de facto, continuamos a deter aqui o nosso sinal de linha CAN, neste caso proveniente da unidade de controle do motor. No fundo, o que vamos continuar a ter aqui em comunicação será a unidade de controle do motor e, por último, o sensor NOx que permanece ligado. Portanto, o facto de eu ter ou não ter o meu depósito da AD-Blue conectado na linha do carro, em nenhuma circunstância adulterou ou alterou o sinal da minha rede, o que comprova que para já não se trata de facto de uma anomalia de comunicação, mas sim uma falta de comunicação. Não esquecendo que nestas resistências terminais, nesses módulos terminais, eu terei sempre uma resistência. Vamos verificar, no caso do nosso depósito, se essa resistência está de acordo ou não. Para isso, vamos fazer a conexão do multímetro aos terminais correspondentes da linha CAN no módulo e o valor encontrado, obviamente, e como na grande parte das redes CAN, será um valor de resistência de 120 ohms. Para isso, vamos passar então para o nosso depósito para dar um plano mais preciso das medições que vamos fazer. Vou salientar que há pouco a medição que fizemos no osciloscópio seria então da medição da rede CAN que vai ligar à ficha do depósito. Estas ligações estão aqui na minha mão. Neste momento, eu agora tenho duas pontas de provas ligadas aos pinos correspondentes da rede CAN do nosso módulo da bomba e vou então encontrar o valor da resistência. Para isso, vamos colocar aqui um valor da resistência para nos dar uma percepção se de facto temos ou não temos uma anomalia neste depósito.
e já conseguimos comprovar que tem aqui uma resistência de 123 ohms, que é o normal, é o esperado para qualquer resistência de fecho de linha num sistema de linha CAN. Portanto, então se eu tenho alimentação no depósito, se a comunicação CAN está cá a chegar e de facto a resistência está ok, o porquê deste depósito não comunicar? Vamos então fazer outro teste. Portanto, confirmada a resistência de fecho de linha no caso da unidade de controle do AD Blue, vamos agora fazer a alimentação externa desta unidade. Ao fim e ao cabo, vamos dar um positivo e um negativo diretamente ao módulo e vamos comprovar qual é o sinal de saída a nível de rede CAN que este módulo consegue emitir para a rede. Não esquecendo que o nosso sinal da unidade de controle do motor está a chegar ao módulo, vamos ver se este módulo tem a capacidade de responder às questões colocadas pelo módulo de controle do motor. Para isso, vamos fazer aqui umas pequenas ligações. Ora, já temos aqui a alimentação externa feita do nosso módulo. Na prática, o que eu fui fazer foi buscar à ficha da instalação do veículo a alimentação, seja no pino 1, seja no pino 6, e fiz diretamente a alimentação ao módulo. No meio, no meu pino, não sei se é visível para vocês, no meu cabo cor laranja e no meu cabo azul, vou ter então os sinais correspondentes à minha linha CAN. E o que eu agora vou fazer, na prática, será ligar ora um canal, ora outro canal. E se tudo estiver bem com este módulo, quando formos analisar o nosso osciloscópio, eu terei que ver também aqui um sinal de rede CAN, um sinal de 2,5 para 3,5 e de 2,5 para 1,5, o que comprova que de facto este depósito tem ou não tem uma anomalia. Vamos olhar para o nosso osciloscópio. Já estamos aqui no nosso osciloscópio, portanto temos as ligações feitas e consigo, se eu afastar aqui ligeiramente as minhas linhas, só para ser mais fácil verificar, já consigo perceber que de facto há aqui qualquer coisa a sair deste módulo. No entanto, este qualquer coisa não se assemelha em nada a uma rede multiplexada, apenas são dois valores a 2,5 volts trancados, ou seja, eu não tenho aqui uma mensagem de comunicação CAN entre o meu depósito e a unidade de controle do motor, o que comprova por si só que de facto, pese embora esta unidade esteja alimentada e a unidade de controle do motor consiga comunicar com ela, para todos os efeitos é uma unidade muda na rede, ou seja, comprova aqui a avaria do meu depósito. Não esquecendo que eu tenho que verificar sempre as alimentações e se de facto este módulo está ou não a fazer comunicação. Agora, podemos tirar aqui uma conclusão e de facto verificarmos se de facto o depósito tem anomalia ou não. Para isso, vamos utilizar uma unidade nova, vamos também fazer as ligações de alimentação, seja positivo e negativo, e vamos fazer novamente o mesmo teste, mas agora a medir num depósito novo, para comprovarmos se de facto isto que está a ser aqui mostrado é normal ou se é uma anomalia. Vamos fazer as ligações. Muito bem, vamos então passar para um módulo novo e vamos repetir exatamente os mesmos testes, portanto vamos alimentar este módulo com o sinal externo e vamos comprovar de facto se o sinal que vamos obter nesta unidade nova, se é um valor trancado a 2,5 como vimos na unidade antiga, não esquecendo que na antiga, tanto na CAN High como na CAN Low, eu tinha um valor trancado a 2,5 volts. Agora, quando fizermos a alimentação do módulo novo, positivo e negativo, vamos também confrontar as medições, seja na CAN High e na CAN Low, e vemos de facto qual é o sinal obtido. Se na prática vamos ter também os mesmos 2,5 volts, ou se esta unidade vai conseguir modular aqui um sinal e temos um sinal característico de uma rede CAN, o que faz, no entanto, a comunicação entre a unidade de controle do motor. Para isso, vamos passar para as nossas ligações e fazemos as medições. Muito bem. O teste, exatamente o mesmo que fizemos há pouco, apenas substituímos o depósito, não esquecendo, uma vez mais, continuamos com as nossas alimentações positiva e negativa, que estamos a fazer o bypass à unidade, à própria alimentação da unidade, conseguimos comprovar que temos cá a tensão da bateria, portanto o módulo está a ser alimentado, e nos dois pinos restantes terei então a ligação, seja para a minha CAN High e para a minha CAN Low. Vamos então conectar, por último, os nossos canais do osciloscópio e verificar qual é o sinal que vamos obter na tela do osciloscópio. Ora, feitas as ligações, positivo, negativo, CAN e CAN, vamos então comprovar qual será o sinal obtido no nosso osciloscópio. Feitas as ligações atrás, e já temos então aqui agora o sinal CAN a ser emitido por este depósito, ou seja, na prática temos então a confirmação que a unidade que retirámos anteriormente está de facto avariada, pese embora ela esteja alimentada e a sua resistência de fecho de linha estava nos 120 ohms. Neste caso em específico também temos uma unidade nova também alimentada, não medimos a resistência, mas o valor de resistência será o mesmo que encontramos na unidade anterior, portanto entre os dois pinos da CAN High e da CAN Low terá também os 120 ohms, que prefaz os 60 ohms quando a ficha é ligada. No entanto, e o ponto que é mais útil para o meu diagnóstico é de facto eu agora conseguir verificar
que esta unidade consegue comunicar. Portanto, na prática, se eu alimentar a unidade externamente, ela terá que emitir um sinal, tratando-se de uma unidade de comando, ela terá que emitir um sinal de rede multiplexada. E é isto que a unidade do controle do motor estava à espera de receber quando comunica com ela. Na prática, o que a unidade original deste carro consegue emitir na rede são apenas dois valores trancados a 2,5 V, seja para a CAN high e para a CAN low, o que por si só vai disputar então o código de avaria em que diz que há uma unidade que não comunica na rede. Com este teste conseguimos comprovar de facto que a unidade que não comunica na rede é o depósito do AD Blue. Eu poderia fazer o mesmo teste aplicado a um sensor NOx, se tivesse um código de avaria que me dissesse que há um componente na rede de despoluição, não esquecendo, nas redes de despoluição tipicamente são redes privadas, ou seja, eu não vou medir em mais unidades nenhumas sinal CAN referente a estes módulos, tenho que ir avaliar através do meu esquema elétrico quais são as unidades que estão inerentes a esta rede de comunicação. E nós verificamos no nosso esquema elétrico desta viatura em causa, que era a unidade de controle do motor, a sonda NOx e o depósito do AD Blue. Eu poderia também fazer exatamente os mesmos testes na minha sonda NOx, portanto, na prática, fazer a alimentação seja de positivo e negativo e comprovar se essa unidade também consegue devolver um sinal multiplexado, garantindo assim que esta também comunica na rede, e fazer também um pouco à imagem daquilo que repetimos no depósito, aplicar esse mesmo conceito a um sensor NOx. E assim comprovar, de facto, os códigos de avaria de falta de comunicação. No fundo, fizemos aqui um teste prático, não é que seja um problema um problema novo, é já um problema já muito conhecido. Normalmente, quando estes carros entram nas oficinas, nós já conseguimos saber, há determinados códigos de avaria que nos indicam logo para o depósito ou para o injetor. Aqui no caso específico seria um erro que era-nos dado pelo um código U, o que por si só se traduz num código de rede de multiplexagem, e dava então um defeito de comunicação dentro do sistema NOx. Defeito esse então que ficou comprovado pelos testes que fizemos, que se trata de facto do depósito da AD Blue, não consegue emitir mensagem. Ou seja, internamente o depósito tem o seu processador avariado, quiçá algum componente eletrónico, e não consegue fazer então a modulação do sinal e dar uma resposta que seja plausível para a unidade de controle do motor. Espero que tenha ajudado. Aqui um obrigado ao meu colega David por toda a mão de obra que também deu aqui e tornou possível a gravação deste vídeo. Fiquem atentos, nos próximos tempos surgirá também mais alguns vídeos ainda relacionados com os sistemas da AD Blue. Muito obrigado e até uma próxima.